Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja em nossos corações. Aqui estamos, mais uma vez, meus irmãos, para mais um estudo em nossa querida instituição no Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, agradecendo a Deus pela oportunidade e que nesse momento possamos fechar os nossos olhos e dizer assim: e assim, Senhor, te agradecemos a bendita oportunidade de aqui estarmos para realizar mais um estudo do nosso Evangelho, pedindo a Ti que Tu possas nos envolver, nos amparar, nos auxiliar, que possamos, Senhor, estar em sintonia com esses amigos espirituais, para que possa transcorrer tudo em paz. Que assim seja, graças a Deus. E hoje, meus irmãos, faremos o estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 17, os superiores e os inferiores. O item 9, que diz assim: a autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas aquele que se ache dela investido. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar. Nem conforme supõe a maioria dos potentados da terra, como o direito, uma propriedade, Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nenhuma nem outra coisa. Pois que deles a retira quando lhes apraz. Se fosse um privilégio inerente à sua personalidade, seria inalienável. A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada, nem mesmo sem seu consentimento. Deus confere autoridade a título de missão ou de prova quando a entende e a retira quando julga conveniente. Potentados são aqueles que têm poder, que têm riqueza, né? Esses são para nós os potentados. Mas Deus nos mostra que esse poder, né, essa superioridade que nós temos é momentânea e ela passa. Quantas riquezas nós vemos desmoronar? Quantos irmãos que se achavam que tinham poder nas mãos e vêm a desencarnar e o poder que estava com ele se perde. Quantos irmãos veem a sua fortuna, a sua riqueza, trocar de mãos? Quantos irmãos que tinham o poder intelectual se achavam superiores a todos aqueles que estão à sua volta? Aí vem uma doença e esses irmãos não podem mais humilhar as pessoas diante da superioridade intelectual que ele tinha no momento. Isso só veio nos mostrar que Deus nos deu a superioridade, seja ela qual for, para que nós a administramos de forma correta. Ela é, ao mesmo tempo, uma prova e uma missão. Prova quando nós a pedimos a Deus e Ele nos concede, e nós dizemos a Deus: nós vamos encarnar, vamos pegar esse poder, seja ele poder monetário, ou intelectual, ou de mando, e vamos, Senhor, administrá-la de forma correta, vamos usá-la de forma correta. Não vamos humilhar, não vamos passar por cima das pessoas, não vamos corromper, não vamos usar tudo aquilo que o Senhor nos concede de superioridade para auxiliar o nosso próximo. Essa é a prova que nós pedimos a Deus para saber se nós temos já forças suficientes para usar bem a superioridade que Deus nos dá. E a missão é quando Deus fala assim: filho, estou te confiando esta riqueza. Administre de forma correta, gere empregos, faça o bem, faça a caridade,
e trate todos aqueles que lhe estão como inferiores naquele momento, com dignidade. Esta é a missão. Mas se nós usamos de forma incorreta, se nós falhamos na nossa prova, se falhamos na nossa missão, Deus, a qualquer momento, pode retirar de nós aquilo que nós achávamos que era nosso. A superioridade financeira, a superioridade de um cargo de confiança, um cargo de mando, ou a superioridade intelectual que naquele momento eu carrego. E continuando, quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde o Senhor sobre o seu servo, até do soberano sobre o seu povo, não deve olvidar que tem almas a seu cargo, que responderá pela boa ou má diretriz que deu aos seus subordinados. E que sobre eles recairão as faltas que eles cometam, os vícios a que sejam arrastados, em consequência dessa diretriz ou dos maus exemplos, do mesmo modo que colherá os frutos da solicitude que empregar para conduzir ao bem. Todo homem tem na terra uma missão, grande ou pequena. Qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Falseá-la em seu princípio é, pois, falir no seu desempenho. Quantas pessoas encarnam e assumem o poder de um país? E quando lá em cima estão, muitas das vezes, esquecem de onde veio. Quantas pessoas estudam e tiveram uma infância pobre? Estudam, se formam, adquirem riqueza, muitas das vezes lícita, outras não, infelizmente. E quando chegam ao poder, esquecem de onde vieram. Esquecem aqueles que caminhavam com eles e passa a humilhá-los, a maltratá-los. Aqueles que conseguem o poder de um país e quando lá chegam, esquecem da população, usa o militarismo para humilhá-los, para passar por cima. Só pensa em si, esquece de gerar empregos, espécie do seu semelhante. E muitas das vezes essa pessoa com fome, com sede, acabam muitos roubando, outros se prostituindo. É claro que os maus exemplos nós não devemos seguir. Se aquela pessoa que está à nossa frente está utilizando mal e acaba humilhando, roubando para cima do próximo, eu não vou seguir isso. Porque eu tenho o meu livre-arbítrio para escolher ou não. Mas muitas das vezes, aqueles que não estão subordinados ainda são pessoas que ainda não têm um moral muito elevado e deixam-se levar pelo exemplo daquela pessoa que ele está. Puxa, aquela pessoa se deu bem, eu também posso. Olha a responsabilidade de quem está à nossa frente, porque ele está utilizando mal a superioridade que ele conseguiu e está servindo de mau exemplo para aqueles que lhe estão subordinados. Sem contar que essas pessoas, muitas das vezes, que já nasceram com o poder, que já nasceram com dinheiro, seja o que for esse tipo de poder, ou que conquistaram, em suas casas, às vezes, são tiranos, humilham seus funcionários, humilham a sua família, passam por cima de quem quer que seja para adquirir
mais e mais poder, esses irmãos estão perante Deus adquirindo um débito gigantesco por estar usando de forma incorreta a superioridade que naquele momento ele está administrando, dada por Deus. Seguindo, assim como perguntará ao rico, que fizeste a riqueza, que nas tuas mãos deverá ser um manancial a espalhar a fecundidade ao teu redor, também Deus adquirirá daquele que disponha de alguma autoridade, que uso fizeste dessa autoridade, que males evitaste, que progresso facultaste. Se te dei subordinado, não foi para o fazerdes escravos da sua vontade, nem instrumento dóceis aos teus caprichos, ou à tua cupidez. Fez-te forte e confiei-te os que eram fracos, para que amparasses, ajudasses a subir no meu seio. Então, meus irmãos, da mesma forma que Deus nos confia a riqueza, que já é um poder econômico, para que nós possamos pegar essa riqueza e não guardarmos no banco para render juros, para não gastarmos com muitos carros na garagem, com muitas casas de praia e assim por diante, é-nos lícito nós podermos utilizar para termos o nosso carro, para termos a nossa casa. Isso não nos é proibido por Deus. Mas ao mesmo tempo que nós temos essa riqueza, nós temos que dela gerar emprego, nós temos que dela gerar alimentos, nós temos que dela fazermos a caridade. Então, da mesma forma que essa riqueza tem que ser utilizada da melhor forma possível, o poder também nos é dado para isso. A autoridade nos é dada para isso. Quantas pessoas que assumem um posto de comando, seja ele militar, seja ele na política, seja ele numa grande empresa, seja onde for, e quando assume esse poder, humilham aqueles que estão abaixo deles. Existem, é claro, muitos que olham para os seus funcionários e os ajudam a progredir, a melhorar-se, a falar melhor. É para isso que a autoridade nos é dada. Para nós auxiliarmos esses irmãos a caminhar em direção a Deus. Não é um bônus que Deus nos dá. Puxa, você merece, eu vou te dar autoridade. Não é isso. Ele nos deu autoridade para utilizarmos ela de forma correta, digna, gerar emprego, não humilhar, não passar por cima de quem quer que seja. É essa oportunidade que Deus está nos dando para nós utilizarmos de forma correta e não falir. Porque talvez já tenhamos falido em outras encarnações e vamos continuar falindo? Não podemos. Deus está nos confiando novamente aquele posto, talvez porque eu tenha pedido para que eu utilize agora de forma correta, espalhando amor, espalhando respeito, dignidade. Ah, mas se eu não for rígido, meu inferior, ou aquele que está meu subalterno, não vai me respeitar? Claro que vai. O superior não precisa humilhar ninguém para ser respeitado. Ele não precisa, muitas das vezes, ir almoçar na casa daquela pessoa, sentar na mesma mesa para comer uma quentinha. Não. Ele pode ser o superior, olhando para o seu funcionário com respeito e dignidade, sem gritar, sem humilhar, e dizer assim: fulano, eu preciso que você resolva isso hoje.
temos essa responsabilidade de entregar. Precisamos resolver que às vezes o cliente está esperando. Ele quer a nossa resposta. É diferente de eu fazer essa mesma aquisição gritando e humilhando o meu semelhante. É dessa forma que Deus espera que nós venhamos a lidar com aqueles que estamos responsáveis. E seguindo, o superior que se ache comprometido, compenetrado dessas palavras do Cristo, a nenhum desprezam dos que estejam submetidos, porque sabe que as decisões sociais não prevalecem às vistas de Deus. Ensina-lhes o Espiritismo que, se eles hoje lhe obedecem, talvez já lhe tenham dado ordens. E poderão dar mais tarde. E que ele, então, será tratado conforme os haja tratado, quando sobre eles exercia autoridade. Então, meus irmãos, na nossa etapa evolutiva, hoje nós estamos subalternos. Isso é, com alguém que nos comanda, com alguém que nos gera emprego, com alguém que nos é superior. Amanhã, numa próxima encarnação, os postos poderão se inverter. Amanhã poderei eu ser o superior, poderei ter a riqueza, poderei ter um posto de comando. Então, se eu hoje utilizar mal tudo isso que Deus está me confiando com superioridade, eu poderei retornar numa próxima encarnação, precisando muitas das vezes de trabalhar num emprego bem simples, tendo um superior acima de mim, às vezes não sendo aquela pessoa tão gentil, não que Deus queira me punir, não é isso. Mas, às vezes, é aquele remédio amargo que eu preciso para domar, para vencer em mim ainda o orgulho e a vaidade que eu ainda carrego, achando-me superior a quem quer que seja. E como o Evangelho aqui nos diz, perante Deus, somos todos iguais, apenas em cada existência, um está superior porque um precisa administrar a riqueza naquele momento, precisa estar no posto de comando naquele momento, e o outro precisa de trabalhar, precisa de vencer através do trabalho, muitas das vezes, a sua humildade. E o superior precisa vencer o seu egoísmo, o seu orgulho. É para isso que em cada encarnação, cada um de nós, muitas das vezes, ocupa uma oposição que Deus nos confia para o nosso progresso. Então, se hoje eu estou inferior, amanhã eu posso estar superior a alguém. Se esse que é meu superior hoje, amanhã poderá ser meu subordinado. Então, meus irmãos, que nós possamos utilizar bem cada posição que Deus nos dá, pois ela é para o nosso progresso. Continuando, mas se o superior tem deveres a cumprir, o inferior, do seu lado, também os tem, e não menos sagrados. Se for espírita, sua consciência, ainda mais imperiosamente, lhe dirá que não pode considerar-se dispensado de cumpri-los, nem mesmo quando seu chefe deixe de dar cumprimento aos que correm, porquanto sabe muito bem não ser lícito retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não justificam as de outrem. Se a sua posição lhe acarreta sofrimento, reconhecerá que sem dúvida os mereceu, porque provavelmente abusou outrora
da autoridade que tinha. Então, meus irmãos, aqui nos mostra, puxa, meu chefe é muito mau, muito ruim, muito rude. Ele tem uma responsabilidade gigante, mas eu também tenho. Eu também tenho. Eu, como inferior, muitas das vezes eu tenho. Às vezes, a dar o exemplo para aquela pessoa de como se trata alguém com dignidade, com amor, com respeito. E se eu for espírita, como aqui coloca, ou se eu for cristão, eu mesmo é que eu não posso tratar da mesma forma esta pessoa. Porque às vezes eu recebo esse maltratamento lá, que esse meu patrão, meu superior, seja quem for, me dá, levo isso para minha casa e trato da mesma forma a minha família. Ou trato alguém que me está inferior. Eu naquele momento estou inferior. Por qual motivo? Só Deus sabe da minha necessidade evolutiva. Mas a minha responsabilidade é gigantesca. Não é só aquele que está com cargo de superioridade ou de mando que tem responsabilidade. Não, meus irmãos. Aquele que ocupa um cargo, uma função de inferioridade, também os tem. Grande responsabilidade perante Deus. Que nós possamos pensar que, muitas das vezes, aquele meu superior é responsável? É. Mas eu também o sou. Às vezes eu não estou trabalhando direito. Às vezes eu falto. Isso não dá, é claro, o direito ao meu chefe de me humilhar. Mas se eu ali estou, naquela posição, eu preciso também, com dignidade, exercer minha função. Ah, mas eu não estou satisfeito. Comecemos, eu sei que o emprego está difícil, comecemos a procurar outro emprego. Busquemos nos qualificar para melhorar a nossa posição. E não, meus irmãos, agir da forma que agimos. É isso que Deus pede de nós. Esta responsabilidade que está tanto para o superior quanto aquele que está na posição inferior. E continuando, cabendo-lhe, portanto, experimentar a seu turno o que fizera sofressem os outros. Então significa que, muito provavelmente, eu já fui alguma que ocupou um cargo superior e hoje estou no cargo inferior para, dentro de mim, corrigir o orgulho, a vaidade e o egoísmo como inferior, para aprender como se deve fazermos a nossa caminhada com dignidade, com respeito, com honestidade a todos que estão junto a nós. Se vê forçado a suportar a posição por não encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se como constituindo isso mais uma prova para a sua humildade necessária ao seu adiantamento. Sua crença lhe orienta a conduta e o induz a perceber como quereria que seus subordinados procedessem para com ele, caso fosse chefe. Por isso mesmo, mais escrupuloso se mostra no cumprimento das suas obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe está determinado redunda em prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve ele a seu tempo os seus esforços. Numa palavra, solicita o sentimento de dever oriundo da sua fé, a certeza de que todo afastamento do caminho reto implica uma dívida que cedo ou tarde terá de pagar. Mas espera aí, eu estou naquele momento na posição inferior, estou sendo humilhado e eu vou ter que responder perante Deus? Sim. Respondemos por todos os erros cometidos perante a lei divina, seja como inferior ou superior,
Deus nos cobra. Porque se estamos aqui encarnados na Terra é para o progresso. E aqui Ele nos coloca muito bem que quando estamos numa posição inferior, não é humilhação, não é porque Deus é mau. Nós estamos nesta posição porque talvez já estamos usando, talvez há várias encarnações, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, de várias formas. E agora eu estou ali naquela posição aprender, para aprender e não utilizar daquela mesma madeira de novo a minha vaidade, o meu egoísmo, o meu orgulho. É para mostrar para esses irmãos como se deve tratar as pessoas. É para eu aprender, quando Deus me confiar uma posição de comando, de superioridade, eu saber utilizá-la. Então, meus irmãos, vamos aproveitar da melhor forma possível, se estamos na posição de superior ou inferior, e utilizar essa oportunidade que Deus nos deu para progredir, para crescer. Por isso, é isso que Deus espera de nós, o nosso progresso moral. É isso que Ele espera. E só vamos aprender se dentro de nós, seja em qualquer uma dessas posições que ocuparmos, trabalharmos em nós o egoísmo, a vaidade, o orgulho, isso é crescer. Não humilharmos quem quer que seja, não passar por cima de quem quer que seja e tratar todos com dignidade, com amor. É isso que Deus espera de nós, que nós possamos aproveitar essa existência que está escassa. Existem muitos espíritos esperando o momento de reencarnar. E será que nós estamos aproveitando essa oportunidade, vencendo a nós mesmos? É claro que ainda falhamos. Mas Deus é tão bom que vem um amigo superior, um amigo seu que caminha às vezes, não tão superior a você, mas o teu amigo espiritual que está ao seu lado, e fala assim para você: meu querido Antônio, caminha, progrida, corrija-se. Ou a qualquer um de nós, Maria, José, Joaquim, e fala para nós: corrija os seus erros. Então que nós possamos caminhar, e se eu errei hoje, corrigir. Se eu errei amanhã, corrigir. Não permanecer no erro. Não permanecer achando-me superior a quem quer que seja. É isso que Deus espera de nós. Muito obrigado a todos pela atenção e pela oportunidade que Deus dá a cada um de nós de aqui estarmos para aprender mais um pouquinho. E agora, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos e fazer a nossa prece de encerramento da oportunidade bendita que Deus nos dá. E assim, querido Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez gratos a Ti pela oportunidade de estudarmos um pouco mais do Seu Evangelho. Que possamos ter assimilado essas belas palavras do nosso Evangelho e crescermos como Seus filhos. Que assim seja, graças a Deus.